Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos os mentores, todos os guias, todos os anjos guardiões, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, tornados, enchentes, né? Principalmente aí, aqui no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, né? Aquela enchente que deu. Então, para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria e foram para o mundo espiritual, por causa desses flagelos destruidores, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo por causa desses flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, entendimento, né? E compreensão, né? Com muito amor nos seus corações. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países, né? Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, ele estreou, né, no streaming no dia 26 da plataforma da Disney. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ele não a narrativa dele não é do filme, não é do livro O Nosso Lar, e sim deste livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário de hoje é sobre o solitário e o solidário, né? Então vamos entender essa diferença em solitário e solidário. Na minha opinião, ninguém é solitário. Por mais que fique sozinho, né, ninguém é solitário. O que vai mudar aí é a vibração aonde está sintonizado esse solitário, que se considera ser solitário, né? Por quê? Que cada um de nós tem espíritos do seu lado, né? Agora, a qualidade desses espíritos que nós vamos sintonizar vai depender da nossa vibração, né? Então, se a pessoa só vibra só na baixa moral, ele vai atrair espíritos em sintonia dessa vibração. E se ela vibra, né, na alta moral, ela vai atrair espírito com a mesma sintonia. Então, ninguém é solitário, né? Aquele que se isola no seu lar, né, para fazer alguma coisa, ou se ele é solidário, né? O solidário, quando a pessoa é solidária a uma pessoa, ele não está sozinho, né? Ele está se comunicando, né, com aquela pessoa, com várias pessoas, né? Então, exemplo, a gente hoje na internet, utilizando a internet, a gente tem assim nas redes sociais vários contatos,
até com a inteligência artificial, né? Que a Alexa fala conosco, Copilot se comunica através de texto, né? Então a gente nunca está sozinho, a gente está sempre em comunicação com algum ser, né? Então esse ser que vai depender da nossa vibração, né? Então, quanto mais eu sou solidário, mais eu tenho, mais eu não sou solitário, né? Então, eu só fiz essa observação do solitário, que ele nunca é solitário. Por mais que ele se isole por vários problemas, né, que leve a ele esse isolamento, ele não é solitário, né? É a mesma coisa, uma pessoa, um homem ou uma mulher que tem uma vida amorosa, né? Vamos botar por aí, que tem uma vida amorosa, e aí, por motivos quaisquer, essa pessoa ela rompe esse relacionamento, né? Então ela é solitária? Não. A vibração que vai ditar a vida dela, né? Tem pessoas que às vezes ela conhece várias pessoas, é comunicativa, mas se sente só no meio da multidão, né? Porque se ela trabalhasse mais a vibração dela, se ela fosse mais solidária ao próximo, esse vazio dela estaria preenchido, né? Nesse meio da multidão. Então, quanto mais... Olha só como que acontece. Uma pessoa que tem um transtorno e se isola, é por falta de doutrinação também. Então, se uma pessoa que vem se doutrinando, vem praticando muito bem, ela não vai chegar a esse transtorno, ela vai ter outros problemas, mas não vai chegar a esse transtorno. Porque ela vai estar consciente das coisas certas para ela, e ela vai atrair vibrações que vai expelir também vibrações de baixa moral do lado dela, que vai levar aquele transtorno para ela, né? Então, a forma que nós temos que fazer quando se fala dessa solidariedade, está falando também da doutrinação, porque quando eu faço bem ao próximo, estou fazendo bem para mim também, né? Eu estou evoluindo naquilo que eu não evoluía. Então, a ajuda que eu dou, estou me ajudando também. Eu vou receber méritos, vou ter uma opção de detalhes, né? Que está nesse contexto dessa solidariedade, né? Então, não existe solitário. Então, essas pessoas... outra coisa também, a solidariedade, ela faz acabar com apego, né? Então, uma pessoa solidária demais é quando ela, por um acaso, eu estou colocando um caso de exceção, houve um rompimento lá do relacionamento dela, ela não está apegada àquele relacionamento. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar mais a solidariedade dela ao próximo. Então, essa solidariedade dela vai preencher esse vazio, né? Agora, uma pessoa que é apegada a relacionamento, a sexo, ela vai sofrer por causa disso, né? Ela já tem um vazio dentro dela. Então, se ela preenche esse vazio, né? E outro detalhe, quanto mais essa pessoa é solidária, os relacionamentos que ela vai ter não serão relacionamentos conturbados, porque ela vai atrair também, pela vibração dela, a sintonia daquele companheiro ou daquela companheira para ela,
da mesma forma, porque é uma atração. Né? Então, nesse contexto também as pessoas têm que entender. Então, o conjunto da obra na prática do bem, ele vai preenchendo os requisitos das nossas vidas também. Né? Da pessoa entender que ela, no caso, se for casado, né? Entender o procedimento para ser um bom pai, um bom marido. Então, tudo isso tem influência para ser uma boa esposa, né? Uma boa mãe, né? E esse marido ser um bom pai. Né? Então, tudo isso tem uma logística também de atração, porque os espíritos, ele nos passa informações toda hora. E nós geralmente não captamos essas informações dele para seguir em frente. Então, nós seguimos aquilo que nós temos conhecimento. E se eu tenho conhecimento a mais, eu vou ter noção daquilo que é mais certo, daquilo que é errado. Então, a vibração que eu vou tendo é do mais certo do que errado. E eu vou, aos poucos, expelindo, né, o que é errado de mim. E aí me ajuda em todas as áreas, né, em todos os contextos. Isso não quer dizer que eu não vou passar por crise, eu vou passar. Mas ela será bem de forma menor do que aquele que não é solidário ao próximo, né? Então, nesse contexto, né, em resumo, o solitário, ele nunca está só, mas aquele que se considera solitário é aquele que não é solidário. Então, essa informação que eu tinha aqui para passar. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? O comentário do próximo sábado vai ser o estado de consciência que dita o bem ou mal. Então, vamos entender de novo isso, estado de consciência. As escolas religiosas, principalmente a escola católica, né, romana, ela fala do inferno e céu. Então, está entre o bem e o mal. Então, não existe esse inferno e nem esse céu. Existe o estado de consciência de cada um, né? Então, eu vou pegar o exemplo como o André Luiz. André Luiz foi um médico, né? Ele sabia que ele se alimentava mal, ele tomava bebida alcoólica, cometia adultério, né? Ele sabia de tudo, ele sabia como um médico que aquilo fazia mal para ele, ele tinha consciência disso, só que ele não ligava. E ao mesmo tempo ele não criou órgãos, né, importantes para quando ele fosse para o mundo espiritual. Então ele retorna daquele jeito. Então a consciência dele leva ele para onde? Para o umbral, que ele fica lá 2 anos. O estado de consciência dele era aquele. Então ele teve que passar por esse estado, né? Se ele por um acaso ele entra lá como um suicida indireto, né? Por causa do estado de consciência dele, que levou ele para aquele local. A mãe dele levou para onde? Para o plano, né, de ciência e das artes, um plano mais elevado que o nosso lar. Aí ele sai, que o nosso lar também é umbral, só que é um umbral fino, ele sai do umbral grosso, e a colocação de umbral fino e umbral grosso é trazida pelo André Luiz. Ele sai do umbral grosso durante 2 anos, né? Depois de 2 anos, e aí ele vai para o nosso lar. Né? E no nosso lar, aí ele começa a evoluir, traz todas essas informações que nós temos. Né? Então, o estado de consciência vai depender de cada um. Outro exemplo, entre Jesus e Judas. Judas, quando vai para o mundo espiritual, ele fica assim, um grande período perturbado por causa do seu estado de consciência.
Jesus, quando retorna ao mundo espiritual, ele já começa a trabalhar, até vai procurar Judas, né? Ver Judas todo perturbado, né? E aí o que ele faz? No terceiro dia, ele faz a ressurreição dele, que ele aparece como aparece ele como espírito, né? Em agênere, né? Então ele aparece ali encarnado não, ele aparece o espírito dele materializado, né? Em matéria, conversando com todo mundo normalmente. Então, essa que é a diferença, o estado de consciência. Então, o nosso estado de consciência está relacionado com a nossa doutrinação, está relacionado com a prática das nossas virtudes do bem, na prática da espiritualidade, né? Então, é nesse contexto que vai estar o estado de consciência, onde que ele vai ditar o bem e o mal, né? Então, é sobre esse tema que eu vou falar no próximo sábado, né? Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o assunto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã e irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia. Amém.